Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Vamos fazer uma mensagem nesse momento para a família e ao mesmo tempo agradecendo ao Pai pelos filhos que vieram semana passada e pelos filhos que virão hoje. Aqui são 12h32. Estou terminando a pregação, estou fazendo essa mensagem para a família. Dirigir a todas que vão batizar no domingo, as que foram batizadas, e dizer a vocês que o batismo de vocês é o batismo do Espírito Santo. Todo o batismo que é batizado com fé, pela imersão, é batismo do Espírito Santo. Se não é batismo do Espírito Santo, vai batizar para quê? Todo batismo é o fogo do Espírito Santo que desce sobre você. Quero dar parabéns aos filhos, às esposas que vão batizar e as que chegaram com essa linda homenagem que eu faço de diálogo para a família abençoada do Pai. Enquanto Jesus estava com os seus discípulos, sempre que viu algum necessitado, chamava o mestre e os conduziu a pessoa até o Senhor. Jesus estava dizendo para os discípulos que morreria, ressuscitaria e subiria aos céus, enviando o seu Espírito para estar com eles. Então surgiu uma dúvida: o que faremos quando precisamos do Senhor? Foi então que Jesus nos ensinou sobre o maior de todos os milagres, ter fé. Você tem fé, esposa? Vamos aprender uma receita de Jesus para exercer a sua fé. A fé produz confiança, tendo fé em Deus. A fé não tem medo, pois o medo se baseia na dúvida, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Essa é uma certeza incondicional. Não cremos porque vimos ou impomos condições, e sim porque simplesmente confiamos. A fé não precisa ter lógica ou explicação. Você precisa ver para acreditar. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 7. É o meu caso, família amada. Eu não os vejo, mas pela minha fé, eu sonho que vocês existem. Jesus é autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Por isso os discípulos lhe pediram: aumenta-nos a fé. Lucas capítulo 17, verso 5. Sabemos que podemos acrescentar a nossa fé através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e pela pregação. Romanos capítulo 10, verso 17. Diante do impossível, a fé prefere correr o risco a perder a chance de vencer. O maior milagre acontece quando cremos. Eu creio que vocês existem. A fé declara milagre. Qualquer que disser, mas crer que se fará aquilo que se diz. Quando Jesus era procurado por um enfermo, embora fosse notável a solicitude, o Senhor sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Marcos capítulo 10, verso 51. Lucas 18, 41. Então, ouvia o pedido da pessoa e curava, dizendo: a tua fé te salvou. Lucas capítulo 7, verso 50. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de falarmos. Salmo 19, verso 4. Conhece tudo o que precisamos. E mesmo assim quer ouvir de nós a expressão da nossa fé por palavras. Viu, esposas? Quando eu peço texto de gratidão para agradecer pelos milagres do Pai, Ele quer ver que vocês escrevam, expressem em papéis e palavras o sentimento. Deus está atento a nossos pedidos para remover os montes de diante de nós. Declare sua fé e receba o milagre. Fé não tem limites. Tudo quanto pedides em oração, credes que recebestes, e assim será convosco. Deus nos garante que atenderá não apenas alguma coisa, mas tudo que pedirmos com fé. Quando oramos é porque acreditamos, já acreditamos. A própria oração é fruto da fé. Se acreditarmos Deus existe, então conversamos com eles. Pois
A minha fé eu tenho, mas é no tempo dele o meu pedido de estar com ele, com vocês. Diante da dificuldade é que a fé se torna mais forte. Cada experiência que enfrentamos é uma oportunidade para exercer a fé e conhecer o poder infinito. Por exemplo, para conhecermos o poder da cura, precisamos passar pela enfermidade e através da fé ser curados. Não há nada difícil para a fé, e quanto mais impossível, maior será o tamanho do milagre. A fé é uma fonte inesgotável de possibilidades. O limite da fé é a conscientização do que oramos. Nunca duvide, creia. Eu creio. Não existe ciência capaz de explicar a nossa fé, porque ela é inexplicável. A minha fé é inexplicável. Quanto a vocês, esposas, acredita. Nada pode te impedir, mas para o incrédulo nenhum argumento é capaz de convencer. Por isso precisamos alimentar a nossa fé, para termos mais confiança em Deus, além de declarar o que acreditamos até todos os limites sejam rompidos pelo poder infinito da fé. A fé nunca vai nos decepcionar. Eu quero aqui salientar o jejum das esposas para que o Pai faça a obra o mais rápido possível dos incríveis filhos de Deus. Pois é, está aqui explicado a fé de vocês, o jejum. Já já o Pai vai nos dar a alegria de trazer os meus filhos incríveis do mundo. Deus abre as portas que ninguém pode fechar. Quando parece não haver saída, o Senhor Pai, através da sua palavra, nos dá uma direção. Não preste atenção na circunstância, foque na sua fé. O mundo pode tentar te derrubar com notícias ruins, situações ruins, mas a fé em Deus é poderosa para romper as tribulações da vida. A palavra de Deus amansa o coração e dá discernimento para construir um caminho baseado na fé. Ande pela fé, deixe Deus, Pai, te conduzir à vitória. Fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Eu que diga, a minha fé é a certeza de que vocês existam, e a prova do que eu não vejo é minha fé. Quem crê não precisa ver. Eu disse, quem crê não precisa ver. Deve somente permanecer confiança nas promessas do Senhor Jesus, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Tenha fé, o que Deus prometeu vai se cumprir. É no tempo dele. A palavra de Deus não volta vazia, volta nos enchendo de força e de expectativa do melhor. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Coragem, família, meus filhos amados, mantenha-se firme na fé, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, verso 3. A cada provação, privação, tribulação, ganhamos intimidade com o Pai e somos capacitados por Ele. A força que você precisa encontra-se na palavra da Bíblia. Não deixe as pessoas e os problemas determinarem a sua vida. Vocês, família que chegou, as 2 últimas famílias que vieram para nós, coloque-a nas mãos de Deus. Ele escolheu vocês nessa missão, como escolheu todos nós nessa missão, nessa obra da família abençoada. Confie nele, siga em frente, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. É o que é preciso para ver o mar se abrir? Força, poder. Não, é necessário ter fé. A fé e a oração movem montanhas. Crer, obedecer e permanecer. Às vezes o mar da vida é um problema que te impede de viver em paz. Dê o primeiro passo. Creia naquele que pode abrir o mar, Yoshua Mashiach. Não tenha medo do futuro. O tempo pertence a Deus. Viva um dia de cada vez. Valorize cada momento. Deus quer transformar a sua vida agora, hoje. Depende de você. Não desista de lutar, esposa amada.
A sua vitória tem hora marcada, como a minha, e foi planejada por Deus. Pai, permaneça, somente creia. Retroceder jamais. Aquele que está em você venceu o mundo, Jesus Cristo. Avance ao lado dele, nenhuma tribulação será capaz de deter você. Por isso não tema, amada esposa, pois eu estou com você, não tenha medo. O Pai também está com você, Ele é o nosso Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu a guiarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus. Isaías capítulo 41, verso 10. O nosso problema pode ser grande, sim, mas Deus é maior. Por isso, quem tem Deus não há o que temer. A nossa capacidade é limitada, mas Deus faz o impossível, o incrível acontecer. Vejam, amada família, os milagres que o Pai faz no Éden. Vocês notaram que quando chegam os filhos, as esposas, diversas partes do mundo, diversas línguas, eles transformam todos que entendam o português, aqueles que virão hoje também. É um milagre, sim. E a multiplicação do pão, a multiplicação do leite, do peixe, do mel, é tudo milagre da obra de Deus. É no meio das dificuldades que nós devemos nos apegar a Deus. Somente Ele pode nos capacitar e nos conduzir em vitória. Quando maior for a tribulação, a provação, maior deve ser o nosso louvor. Deus é o nosso verdadeiro amigo. Ele nunca nos abandona. Deus nos concede força, fé para atravessarmos os desafios dessa vida. Podemos encontrar a fé, a fonte, na sua palavra. Quem tem fé em Deus nunca fica só. Ele sempre está presente, ajudando você nos momentos de dificuldade. Mantenha, amada esposa, filhos, o seu coração esperançoso. Alimenta-o cada dia com uma palavra de fé. Afaste-se de tudo aquilo que quer te afastar de Deus, pois somente Ele pode te dar a verdadeira esperança. A minha força vem de Deus e nenhum problema vai me abalar. Sofro a ausência de meus filhos, das minhas esposas, mas a minha fé acredita neles e acredita na existência de tudo e continua na luta aqui no mundo. A fé no Pai é a melhor forma para alcançar a superação, pois somente Ele pode nos capacitar, tornando-nos maiores do que vencedores. Você é quem Deus diz que você é. Mantenha sua fé, perseverando no amor. Quando amamos o próximo, colocamos a nossa fé em prática. A fé em Deus é a luz que ilumina o caminho das trevas. O problema passará. Continue crendo em Deus, amada família, família abençoada. Mantenha essa chama acesa sempre. Não dê ouvidos para os problemas que te perseguem. Mantenha seu foco e a sua atenção em Deus. Lembre-se que aquele que venceu o mundo está com você. Não desanime, amada esposa, minha guerreira, não desanime, não desista nunca dos teus sonhos. Semeie a sua fé onde possa gerar frutos. Deposite a sua fé em Deus e faça uma boa colheita. A fé move montanhas, como eu disse, mas deve ser alimentada diariamente com a palavra de Deus. Uma fé fortalecida pode fazer grandes obras para a glória de Deus. Sem fé não há milagres, sem fé não há força, sem fé é impossível agradar a Deus. A verdadeira força do ser humano só tem origem em Deus. Devemos viver na força de Deus e não nas nossas próprias forças. Coloque a sua fé em ação, filhinho, que tudo vai dar certo. Não chore a ausência de seu pai. Ore para que Jesus enxugue suas lágrimas. A fé em Deus não é baseada em palavras, mas sim em ações. Coloque a sua fé em prática hoje. Não seja vencido pelo medo ou vencida pelo medo. Deposite sua confiança no Pai. Não há nada
que possa assustá-lo. A fé supera o medo. A Bíblia é a fonte que nos capacita a enfrentarmos os desafios da vida. Cada versículo é uma injeção de fé. A Bíblia é a espada, o escudo, a armadura de Deus para lutar contra o mal. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Tenho fé, amada esposa e filhos, meus queridos, filhinhos, meus bebês. Cuide dos bebês, porque vivemos por fé e não pelo que ouvemos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Quando Daniel foi jogado nas covas dos leões, amada família, ele não sabia o final da sua história, mas ele creu em Deus e viu um milagre. Nem sempre conseguimos ver a solução, não sabemos como a história terminará, amada família, mas podemos confiar no Pai, que Ele está no controle. Quando cremos nele, apesar das nossas circunstâncias, Ele faz milagre que você deseja, que eu desejo estar com você. A fé é a confiança no Pai. Tal é a confiança que temos diante do Pai por meio de Cristo, nosso irmão. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem do Pai. 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 e 5. A sua capacidade, amada esposa e filho, vem de Deus, Pai. Podemos desenvolver talentos e dons, mas todas essas qualidades provêm do Senhor. Ele nos capacita, nos fortalece com o desafio em que podemos colocar nossos dons em ação. Cada desafio permitido por Ele é uma oportunidade para crescermos na nossa fé. Fé, hoje, gratidão, amanhã. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Como é possível vencer sem lutar? Não dá. Paulo sabe disso, lutou e venceu em Cristo. No meio de tantas lutas, a fé que guardou desde o início foi combustível para combater o bom combate. Quer ter o coração grato? Comece desejando, já guardando a fé, pois somente através da fé em Deus que poderemos vencer e ganhar grandes batalhas, grandes lutas. Uma palavra de Deus para hoje, amada família, aos que chegaram. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus Pai. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com minha mão direita e vitoriosa. Isaías capítulo 41, verso 10. Ofereça essa palavra à família abençoada do Pai, que compõe hoje 3.400.000 almas. Com o Senhor somos mais vencedores, não há o que ter medo, Deus já preparou o melhor para ti. O desafio é grande, claro, a vitória será ainda maior. Avance com fé, em nome de Yeshua Mashiach. Deixe a ansiedade, o medo de lado, a dor. Diz ele, Jesus, não anda ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, fé, cultuando e agradecendo a Deus por tudo, e as ações de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. O Pai, esposa, cuida de você em todas as áreas. Se andas no caminho do Senhor, não há com que se preocupar. Se Ele cuida dos lírios do campo, o que Deus não fará por você? Permita que a palavra que excede todo entendimento lhe dê confiança e força. Deus escreve a nossa história, a minha, a tua, dos meus filhos, dos bebês, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor,
planos de fazê-la prosperar e não causar danos, planos de dar a você a esperança de um futuro. Jeremias capítulo 29, verso 11. Quero aqui deixar claro para aquelas que chegaram, Ele trouxe vocês, Deus Pai trouxe vocês de Moçambique para os braços deles, junto com a família abençoada que Ele cuida todo momento. Deus escreveu a tua história com as próprias mãos. Ele te resgatou da condenação eterna e te libertou do pecado através de Yeshua Mashiach. Agora avance, continue andando segundo os seus preceitos e planos. Ele já planejou o melhor para você. Basta crer e obedecer a sua palavra. Ele te trouxe para os braços dele, esposas, bebês de Moçambique que chegarão hoje. Uma mensagem forte para cada esposa, para cada filho, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Não te separará do amor de Deus. Jesus é a prova viva desse amor sublime. Sinta-se amada, esposa. Desde o ventre da sua mãe, Ele me escolheu e te escolheu. Deixa o amor de Deus entrar no seu coração, aquela que está com a fé enfraquecida, e fortaleça a sua fé. Quando nos sentimos amados, aumentamos a nossa confiança. Daí, amar a Deus é primordial para o fortalecimento da sua fé. Ame a Deus com toda a sua força, coragem. Não fui eu que te ordenei a você? Seja corajosa, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, verso 9. Se Deus está guiando seus passos até aqui, não há o que temer. Ele te tirou da onde? E te trouxe até o lar dele. Coragem, Deus quer te conduzir para a grande conquista. Se Deus disse para avançar, avance. Se Ele capacitará ao longo do caminho. O Senhor é minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28, verso 7. Que o Senhor Deus seja a sua fonte de força e inspiração. Deus não nos impulsiona apenas, Ele nos protege. O Espírito Santo nos cobre e ajuda-nos a tomarmos as melhores decisões. Confie em Deus, esteja sensível ao sussurro do Espírito Santo no seu coração e encha seu coração de força e fé. Deus Pai está contigo, amada esposa, nessa luta, pois o Senhor, o nosso Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Assim como Deus deu vitória ao seu povo, Ele dará vitória a você. Esteja no centro da vontade de Deus e obedeça a sua palavra. Deus estará contigo nas suas batalhas e desafios. Fortaleça-nos no Senhor. Finalmente, fortaleça no Senhor, no seu forte poder. Efésios capítulo 6, verso 10. A alegria do Senhor é a sua força. Alegre-se Deus, motive-se lendo a Bíblia, a palavra. É a fonte para fortalecer a sua fé. Alimente-se direto dessa fonte. Beba água dessa fonte, leia a palavra. Quando comemos, quando bebemos a palavra, ganhamos fé, motivação para enfrentarmos os desafios da nossa vida diária. Poder encorajador, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 7, quando cremos verdadeiramente em Deus, ganhamos a coragem através da fé. Pode parecer loucura, mas quando cremos em Deus, sabemos que Ele pode reverter qualquer milagre, qualquer situação difícil e impossível. Essa coragem é dada pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Ele nos encoraja e ao mesmo tempo nos dá entendimento e equilíbrio.
Deus é a sua força, a minha força. Ele fortalece quando estamos cansados e dá vigor quando estamos sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, verso 29 e 31. O poder de Deus é revigorante. Se você está cansada, sem ânimo, recorra ao Deus. Filhinho, está cansado, sem ânimo, saudades do papai, que não está de corpo presente? Recorra a Jesus. Lembre-se, põe a cadeirinha ao teu lado e conta tudo para ele o que está sentindo. Fale com ele sobre seu pesar, sua dor, saudade do seu pai ou qualquer outro problema que você tenha. Fale com Jesus sobre seus problemas, sobre suas saudades. Não há peso demasiado para ele. Ele vai enxugar as suas lágrimas, amado filho. O poder de Deus fortalece nossa força e dá coragem. Peça a ele que dará a você. Fortaleça a sua fé ouvindo, por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Não existe forma mais eficaz de fortalecer a fé, senão ouvindo, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, ouvindo as pregações. A palavra de Deus nos motiva, nos encoraja de verdade. Quer fortalecer a sua fé? Ouça a mensagem, a pregação que eu fiz, a pregação das profetisas, das levitas. Leia a Bíblia, fortaleça a sua fé. A fé que move montanhas. Ele respondeu: por que a fé de vocês é pequena? Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada é impossível para vocês. Mateus capítulo 17, verso 20. Jesus ensinou os discípulos sobre a fé, e o quão é poderosa ela é com fé no propósito do nosso Pai. Tudo pode acontecer, o impossível é apenas um detalhe para quem tem fé. Por isso, crescer em fé é fundamental para quem quer vivenciar o sobrenatural de Deus. Desenvolva a tua fé em Cristo diariamente. Como? Orando a Jesus. Lembre-se, filhinhos, que o papai disse que quando você tiver saudades, põe uma cadeira ao seu lado, explica para os irmãozinhos que chegaram recente e fale com ele. Tudo o que você está sentindo de dor, ele vai te aliviar, vai te entender. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus, mas podemos confiar que cada passo tem um propósito maior. Até os ventos contrários ensinam a voar mais alto. Né, família? Né, esposa? Minha esposa tristonha. Não, Deus Pai não se atrasa, querida. Ele prepara. Se você não vê saída, lembre-se, ele é especialista em reviravoltas. O que parece fim, para ele é só um novo começo, cheio de bênçãos. Deus sussurrou no meu ouvido que tudo vai dar certo. Esposa triste, ele está transmitindo essa palavra a você através de mim. Vou repetir. Você que está triste, Deus sussurrou no meu ouvido agora que tudo vai dar certo para você. Amém? Se você quer um pedacinho do paraíso, acredite em Deus. Mas se você quer conquistar o mundo, acredite em você, porque Deus já deu tudo o que você precisa para vencer. Faça a sua parte e não se preocupe com os outros. Acredite que Deus também fala com eles e que eles estão tão empenhados quanto você para descobrir o sentido da vida. Sim, nem todos os dias são fáceis, né? Filhos, esposa, mas entregá-los todas as manhãs a Deus me faz ter a certeza que Ele está no controle de tudo. As manhãs nos devolve a arte de recomeçar, o poder de rever o que tem sido feito e mudar o que tem dado errado. É como se pudéssemos reorganizar a bagunça, adubar os sonhos, desprender do que atrasa. Deixe o seu coração limpo para novas experiências, motive o riso e não se preocupe. Seja leve,
e releve. Quero deixar esse dia especial para vocês, com a palavra alegre, colorido e cheio de muito amor. Que Deus abençoe a cada esposa, cada filho, cada bebê, a família abençoada, as 5 cidades, a cada instante desse dia, lhe trazendo tudo aquilo que você sonha e precisa. Muita fé, esperança, cura, vai dar tudo certo. A coincidência é a esperança discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo, na hora exata e nas circunstâncias ideais. Não tem essa de, se for para dar certo, até os ventos sofrem a favor. O amor enfrenta dificuldades, a dúvida, e cresce ainda mais ao superá-las. O amor verdadeiro é mais forte que as saudades que eu tenho e sinto por vocês. Mais forte que vocês, mais forte que as dificuldades, independente de ventos ou tempestade, pois o amor verdadeiro é nosso e vem do Pai. Tem que arriscar, não há como saber se vai dar certo ou errado, se vai valer a pena ou não. Tem que arriscar os seus sonhos, os seus propósitos. A felicidade é composta de tentativa, requer esforço, escolhas, renúncia. Não, você não será feliz sempre. Haverá momentos difíceis, situações difíceis. Para ser feliz, tem que passar pelo deserto, complicadas condições incompreensíveis, instantes delicados, coisas desagradáveis, mas nada disso é em vão. A felicidade é conquistada e é preciso esforço, luta, força de vontade, coragem. Não deixe a frase, eu devia ter tentado, faz parte da minha vida. Você vai ter que tentar, ter que arriscar, vai ter que cair, vai ter que levantar, vai ter que desistir, vai ter que voltar atrás, vai ter que viver. Ou você arrisca, ou você nunca saberá se daria certo ou não, se vale a pena ou não. Deve-se correr risco, pois o maior perigo é o arrependimento de não ter tentado nada. É preciso se arriscar pelas coisas que você ama, sonha, se importa. Vai dar certo, você vai alcançar. Esposa que está tristinha, que eu mandei recado lá em cima, você vai ser feliz, mas é preciso conquistar, não desistir e cativar. Deus fará para você que tudo dê certo. Não se esqueça dele, ore. Poucas orações, pequenininha, poucas orações. Ore, fale com ele, que tudo vai dar certo para você. Se trouxer Deus, Jesus para perto, para você, filho, para você, esposa tristinha, para você, filha tristinha, que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam e os espinhos ardem. O vencedor é o amor e o coração. Que eu nunca perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera é tão longe. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa, distante de vocês, com muita dificuldade que eu estou aqui. Que eu não perca a vontade de ter grandes conquistas, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, essas conquistas um dia virão com sabor de mel. Que eu não perca a vontade de ajudar vocês, a família, aqueles que precisam no mundo, trazê-los para nós, mesmo sabendo que muitas vezes é tão difícil arrumar aquela verbinha para pagar o material para trazê-los até nós, reconhecer e retribuir tudo isso. Que eu não perca equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo às vezes que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho do meu olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras. Aqui no mundo, os prazeres da carne são deliciosos,
Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado é eu e a família. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos e eu estou distante de vocês, bem que eu queria abraçá-los, a cada um de vocês. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotam dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha amada família, meus filhos, mesmo sabendo que ela muitas vezes exige de esforços, exige conquista, exige sistema financeiro para manter a harmonia, para manter o alimento, para manter as premiações. Que eu não perca a vontade de doar esse enorme amor que existe no meu coração, sabendo que muitas vezes ele será submetido e às vezes até rejeitado por algumas esposas que estão fracas. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno diante de mim. Que eu jamais me esqueça que o Pai me ama infinitivamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada uma das esposas, filhos, é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizadas no amor. E quando tudo começa a dar certo em sua vida, não se esqueça, Deus simplesmente é perfeito. Não se esqueça que Ele trouxe você para os braços dele, sob o teto da sua casa, a família abençoada. É com o nascer do sol, nasce junto a esperança de que tudo vai dar certo. Para você que chegou hoje, para você que chegou na última semana, que Deus te ajude. Amém. O Pai está olhando por você. Não precipite. Tudo vai dar certo, tenha um pouco de paciência. Às vezes temos que cair para poder superar com firmeza, para quando nos levantarmos surpreender a todos, mostrando que somos capazes de vencer mesmo sendo humilhados. Enquanto Deus estiver no controle da nossa vida, da tua, da minha, tudo vai dar certo. Para tudo dar certo para nós, hoje, o jejum de vocês, eu agradeço. Ele deve fazer essa obra o mais rápido possível, dos filhos, os incríveis filhos de Deus. O primeiro passo da nossa fé foi o jejum de vocês, as minhas orações, minhas pregações. Fé nele, que tudo vai dar certo, que logo, logo trará nossos filhos defeituosos, incríveis, para nós, para cuidá-los. E segundo é agir, porque sentado nada vai mudar. O melhor conselho é aquele que se fala assim: confia em Deus que tudo vai dar certo, pois fé move montanhas. Eu sempre digo isso. E o homem com força, e dinheiro também. Às vezes a gente sofre por algo que tinha tudo para dar certo e não deu. Até que o tempo nos mostre que Deus tinha outros planos, outros sonhos para você, outros propósitos para nós. E a gente percebe mesmo que aqueles que tínhamos realmente eram pequenos e limitados diante do extraordinário que recebemos. Nem tudo é perda. Acredite, confie e tenha fé. O amor de Deus supera todas as barreiras. Este te fortalece para superar todas as dificuldades. Finalizando essa homenagem que eu fiz para a família, agora eu vou fazer os áudios. Aqui são 2 horas, 4 horas virá os filhos. Vou fazer os áudios de imersão, os milagres que Deus vai fazer para a família que vem hoje, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito dos bebês, dos filhos, das esposas, repreendendo todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, estresse, o medo, a discórdia, a decepção, a aflição, saudades do pai e marido que está de corpo presente, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, que nos dá momentos difíceis, e peço que repreenda o desânimo, o estresse,
o medo, e dê ânimo, paz, alegria à família, a família chegada, em nome de Jesus. Eu os recebo de braços abertos, com um beijo a cada filho, a cada esposa que aí estão e os que chegarão, em nome de Jesus. Glória e divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o filho do dono sou. Amém. Amo vocês, família. Beijo. Beijo, filhos. Grandonas, beijo.